Olá, muito boa noite a todos. Recebo hoje no Frente a Frente Dom Edson Oriolo, bispo de Leopoldina. Vamos falar sobre inteligência artificial como ferramenta da evangelização. E você, claro, é nosso convidado. Aproveite para mandar a sua pergunta e é muito simples. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela. Muito boa noite, Dom Edson. Boa noite, Ana. Boa noite a todos que estão aí acompanhando esse programa Frente a Frente. É uma grande alegria estar aqui hoje para partilhar assuntos tão pertinentes na nossa vida e também, por que não, na vida da nossa igreja, né? Porque nós temos a grande responsabilidade, a grande missão de anunciar o Evangelho, a Boa Nova e fazer com que a Boa Nova chegue no coração de tantas pessoas. Nós estamos usando aí deste meio de comunicação e vamos descobrir outras ferramentas para que nós possamos levar o Evangelho a tantos corações. Essa que é a grande preocupação da nossa igreja e acredito que esse foco de evangelização que é a Rede Vida tem essa grande missão. Como que o Papa Francisco, Dom Edson, aborda e trabalha a questão da inteligência artificial na igreja, na evangelização? Uma coisa que nós temos que entender antes de falar de inteligência artificial, saber o que é realmente essa ferramenta, inteligência artificial. Isso daí já é muita coisa muito antiga, na década de 50 já se falava em inteligência artificial. Inteligência artificial é quando a gente olha para uma máquina e aquela máquina ela faz as mesmas coisas que o ser humano. Então, por exemplo, um robô faz as mesmas coisas, uma máquina que pensa como ser humano, uma máquina que age como ser humano, uma máquina que age racionalmente como ser humano e também que ela pensa como ser humano. Então, isso é o grande guarda-chuva que nós chamamos da inteligência artificial. E aí, quando nós olhamos os ensinamentos do Papa Francisco, nós podemos entender que a inteligência artificial, ela deve ajudar o homem na sua própria dignidade. Então essa que é a grande máxima, não só do Papa Francisco, mas do Evangelho, do magistério ordinário e extraordinário da Igreja. Todas essas ferramentas que vão surgindo, elas devem estar a serviço do próprio homem, o homem que é o responsável por esta realidade. O senhor tem estudado bastante sobre a inteligência artificial, nós vamos falar sobre esse livro, que o senhor é autor, o senhor vai contar mais sobre ele aqui para a gente. Mas eu quero saber antes, o senhor participou no México do encontro do CELAM, que foi um estudo sobre inteligência artificial. Ajudou o senhor para escrever e trazer informações e ajudar a gente sobre evangelização e inteligência artificial, Sim. Dom Edson? A igreja na América Latina, nós temos a CNBB, que é a conferência aqui no Brasil, e nós temos o CELAM, que é uma conferência episcopal que envolve as outras conferências episcopais da América Latina. E surgiu um grupo de estudo, no Brasil tem eu como bispo, tem mais um outro professor da PUC de Belo Horizonte e também pessoas do México, da Argentina, do Chile, do Panamá. E o que foi nesse primeiro encontro que nós tivemos? Nós já tivemos vários encontros online, usando também dessa tecnologia, e nós também falamos um pouquinho presencial. E nesse primeiro encontro nós estamos elaborando, já está quase fechando, um documento a nível de América Latina sobre a inteligência artificial. Só que nós trabalhamos mais na inteligência artificial generativa, que é uma outra realidade que nós estamos vivenciando, né? Porque hoje foi a partir do ano 2020 que veio esse upgrade em relação à inteligência artificial, por causa da inteligência artificial generativa. Então, explica para a gente o que é essa inteligência artificial. Esse grupo está artificial. estudando a respeito disso e nós vamos estudar mais para frente, que vem a questão da robótica, uma outra situação que nós estamos vivendo. Então, a inteligência artificial generativa é quando uma máquina, ela
produz alguma coisa. Então, uma máquina, ela produz um texto. Então, eu coloco lá na inteligência artificial, tem que saber um prompt, fazer uma coisa bem clara. Eu coloco lá e peço, elabore um esquema sobre o programa Frente a Frente. Então, ela vai colocar como que eu devo fazer. Elabore perguntas a respeito disso. A inteligência artificial generativa, ela está ligada, vamos dizer, com textos, conteúdos. A inteligência artificial generativa, ela pode criar imagens, pode criar códigos, pode criar áudios e também vídeos. Então, a inteligência está produzindo alguma coisa. Por quê? As máquinas, elas vão recebendo dados. Nós estamos produzindo sempre dados. Quando a gente usa o celular para mexer, para falar, procurar alguma coisa, ou deslocar, nós estamos produzindo dados e mais dados. Então, isso tudo vai para um lugar, uma central de dados, e depois, quando nós perguntamos, fazendo, então, produz esses dados para nós. Então, o mais bonito é que nós estamos produzindo dados e mais dados. Por exemplo, se eu estou com meu celular aqui, e se nós estamos conversando, se está no sistema ligado na internet, por exemplo, um aplicativo, ele pega aquilo que nós estamos falando e vai produzindo dados, vai tendo dados. Por isso que quando a gente pega o celular, a gente olha e fala assim, nossa, eu falei isso aqui agora há pouco, falou mesmo, porque o celular já pegou. Então, o mais correto seria a gente andar com o celular desligado. Nem no silencioso não vale mais. Tá certo? Então, isso nós podemos dizer que é o quê? A inteligência artificial generativa. Então, são esses conceitos que nós vamos descobrindo. Esse encontro do México, agora vai ter o próximo, era para ser essa semana, no mês de março, na primeira semana de março, que vamos trabalhar um pouquinho a respeito também da robótica, que é uma outra situação. Vamos imaginar o corpo humano. Então, eu tenho a minha inteligência, eu tenho o corpo, eu tenho o espírito. Eu sempre gosto de fazer a comparação, mesmo sabendo, Kant já dizia, eu fui muito tempo professor de filosofia, eu falava para os meus alunos a máxima de Kant. Toda comparação, por mais perfeita que seja, ela é falha. Mas mesmo assim, vamos comparar a inteligência artificial generativa, vamos olhar o que é inteligência. Então, se nós temos um corpo, que eu tenho a minha inteligência, meus experimentos racionais, nós podemos dizer aí que seria a IA generativa, os pensamentos, as reflexões, as ideias. O nosso corpo seria a robótica e a nossa alma seria uma questão de ética para a gente saber como que eu devo agir frente a tudo isso. Então, a primeira bate-papo entre o CELAM foi isso, conversando bastante sobre a inteligência artificial generativa, para a gente elaborar um documento, determinados princípios para a gente poder fazer determinadas coisas, né? Depois a gente poderia entrar mais em detalhes a respeito disso. Como que o senhor enxerga que a inteligência artificial pode ajudar na evangelização? Tem um grande autor que nós estamos vendo no Brasil, isso a nível mundial, eu gosto muito de ler, chama Yuval Harari. Ele tem 3 livros. Um que fala Sapiens, mostra o passado. Ele tem um outro livro muito bonito, Homo Deus, que fala sobre o futuro. Fala que as guerras, que tudo gira em tudo, as evoluções acontecem pelas guerras, pela fome e também pelas pestes. Diz que a pólvora do século, daqui a uns anos, vai ser o açúcar, toda essa situação. Ele tem um outro livro que fala do presente, as 21 lições do século XXI. É interessante que ele fala a respeito da clareza. Nós temos que ter clareza. Hoje, quem tem poder é quem tem clareza. No passado, poder estava ligado à força. Depois, poder ligado ao capital. Poder ligado ao conhecimento. Hoje, nós podemos dizer quem tem poder hoje, quem tem clareza. Então, quando se fala em evangelização, a gente tem que ter uma clareza muito grande para falar de inteligência artificial generativa, de inteligência artificial, que nós podemos usar para a evangelização. Então, a igreja ela é sustentada pelos mistérios de Jesus Cristo, está lá no catecismo. O que é mistério de Jesus Cristo?
É o mistério da encarnação e é o mistério pascal. Os sacramentos estão girados em torno desse mistério. E a igreja tem outro papel também, que é a evangelização. É o evangelho, anunciar Jesus Cristo, a sua vida, a sua obra e o seu ministério. Então, toda vez que nós vamos falar de inteligência artificial, principalmente da inteligência artificial generativa, nós temos que entender a respeito da evangelização e não dos sacramentos. Por isso que é importante a gente ter claro. É uma ferramenta muito bonita para ajudar a gente a levar o evangelho. A própria palavra evangelização, ação do evangelho. Como que nós vamos deixar? Papa Francisco, ele é o Papa do Evangelho. É interessante, se a gente for olhar toda a dinâmica do Papa Francisco, nós vamos ver o Evangelho que está por detrás uma teologia que chama Teologia do Povo, que depois do Concílio Vaticano II nós tínhamos aqui no Brasil a Teologia da Libertação, nos Estados Unidos a Teologia da Esperança, na Argentina a Teologia do Povo, o respeito ao povo. Olha, quando o Papa assumiu o seu pontificado, ele pediu para que o povo abençoasse. Sim. Teologia do povo. Então, por detrás da teologia do povo, a grande preocupação do Papa é o Evangelho e a Boa Nova. Então, nós usarmos de todas essas técnicas, essas ferramentas, para levar o Evangelho. Você que está em casa, você que está aí nos assistindo, então eu estou aqui com a Ana, nós estamos presencialmente. Mas você que está em casa, você está nos vendo virtualmente. Sim. Tá certo? Então nós estamos tentando interagir, tá certo? Aí que nós vamos surgir que um outro campo da inteligência artificial, que é o metaverso, que é diferente. Que daí temos livros também que depois o senhor vai explicar para a gente. Depois a gente poderia contar. Mas o mais importante é a gente usar de todas essas ferramentas para anunciar o Evangelho. Então vamos falar assim, nós queremos anunciar o Evangelho numa determinada cidade, com determinadas pessoas, com determinada idade. Nós podemos usar da inteligência artificial, porque ela tem muitos dados sobre isso, e colocar. Tem um aplicativo da inteligência artificial que chama Magistério. É interessante. Nesse aplicativo tem todos os documentos da igreja. Então, quando eu faço uma conversa, um questionamento, quando eu vou indicar a inteligência artificial generativa nesse documento, ela coloca para nós. Então, muitas coisas de pesquisa, ajuda bastante a gente a fazer isso, né? Então, simplifica o trabalho. Perfeitamente, nessa questão da evangelização que nós podemos entender isso aí. Dom Edson, eu vou chamar a jornalista Rosana Carvalho para a nossa entrevista, porque temos perguntas de casa. Muito boa noite, Rosana. Boa noite, Ana. Boa noite, Dom Edson. Boa noite a todos vocês que estão acompanhando aqui o Frente a Frente. E vamos de participação. Aqui, ó, tem a Joana Dark das Dores Pacheco de Belo Horizonte. Ela parabeniza o programa e deseja sucesso e fala: a CNBB tem algum projeto para fazer chegar esse tema até as paróquias? E não só a inteligência artificial, mas palestras sobre o bom uso das ferramentas tecnológicas, a internet, por exemplo, e o uso do celular. A missão da igreja é aquilo do Papa Paulo VI na Evangelho Nunciante, quando falou sobre a evangelização no mundo contemporâneo na década de finalzinho de 70, comecinho de 80. Fala que a igreja tem que procurar todas as ferramentas. Então, como é uma coisa nova, nós somos adolescentes, tanto em relação a redes sociais, em relação ao Instagram, em relação a tantas outras questões, né? Até eu estava escrevendo ontem e hoje eu estou escrevendo um texto sobre a cultura do Tribunal da Internet. Nós somos julgados a respeito disso. Então a igreja, ela está procurando meios. Recentemente eu participei de um congresso dos catequistas falando sobre a inteligência artificial generativa na catequese. Então nós estamos começando, porque isso, a inteligência artificial generativa, ela começou no ano 2020. Então é uma coisa que está acontecendo. A igreja está falando a respeito disso. Mas os passos. Na igreja, as maiores transformações acontecem na igreja, mas é de uma maneira lenta. Então existe uma preocupação como que a tecnologia
pode nos ajudar? Não, já está nos ajudando para a evangelização. A tecnologia pode ser uma ferramenta de aproximação com a juventude, porque a gente está engatinhando, mas eles já nasceram prontos para isso, né, Dom Sim. Edson? Hoje a criançada já são dos ecrãs virtuais. Então, quando começou a falar de gerações, eu já sou da geração Baby Boomers, as coisas corretas, certinho, então tem que prestar atenção. Depois surgiu a geração da tecnologia, a geração X, Y, Z, e hoje é dos ecrãs virtuais, né? Do teclado, dos dedos. Então a criançada já está tudo isso daí. Fazem muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, e essa criançada hoje que nós temos que preocupar, né? Que aí quando eu venho falar do metaverso é dentro dessa realidade. E temos mais perguntas, Rosana? Temos perguntas, mas antes aqui, a Tassiana de Itajubá, Minas Gerais, ela está mandando um abraço e parabeniza por mais um livro do meu tio Edson, Tassi e Tiago. Obrigado. E a Helena de Ribeirão Preto, ela quer saber quais as limitações da inteligência artificial. É um desafio, né? O novo sempre causa determinadas questões da inteligência artificial. Vamos pegar um pouquinho na inteligência artificial generativa, que, por exemplo, que os médicos estão usando, muitos outros setores da sociedade, advogados, pedir que ela resolva determinados problemas. Então, eu vou comprar uma casa e levo todos os documentos, a pessoa pega o responsável, joga tudo aquilo na inteligência artificial e a inteligência artificial, muitas vezes, por causa de ter uma caixa preta, ela põe alucinações, ela pode dizer, olha, para fulano não pode vender. E nós vamos discutir isso com quem? Então, por isso que tem uma preocupação. Nós temos que ter questão de ética também até nisso, né? Por exemplo, um médico hoje, ele pega um laudo, um raio-x, e ele analisa aquele raio-x, ele conversa com 2, 3 médicos apenas. E vamos fazer essa cirurgia ou não vamos fazer. Se a gente joga na IA, a IA vai apresentar para nós 2.000, vamos dizer, raio-x. Possibilidades. E vai trazer aquilo lá. Até que ponto? Então a gente tem que entender que é o homem que é o responsável por tudo isso. Nós não podemos deixar que a máquina ela possa influenciar, mas a gente tem que ter o senso crítico, nós temos que ter a nossa capacidade com os valores, com as verdades. Eu falo muito nesse livro a questão ética para isso daí. Então, nós somos a máquina, ela tem os seus limites e o homem que vai ser o responsável por isso daí. Então, nós temos que pensar, refletir e analisar aquele resultado que a inteligência artificial ela veio produzir para nós. Então, são os nossos limites, mostrar, eu sou homem, eu tenho que ver, tem valores. Por exemplo, vamos imaginar jogar aqui na Rede Vida, vai pegar um funcionário. Então, a gente joga para IA 100 currículos e ela vai falar assim, o padrão da Rede Vida tem que ser assim, a funcionária, o repórter tem que ser desse jeito, tudo desse jeito, e ela joga. Então, nós temos que analisar, não podemos deixar que aquilo aconteça, né? Tem que ter sempre o olhar humano por causa do sentimento, e também do comprometimento. Perfeitamente, dos valores, né? Nós temos vamos falar assim, uma dimensão axiológica da situação, né? Conhecer esses valores. Então, esses limites aí muito sério para não deixar que ela domine tudo isso aí. Tem lugares empresas que é a própria IA que já seleciona. Tem programas de sentenças de advogado, às vezes a própria IA. Então tem que ter o homem a respeito disso daí, né? Porque quando às vezes a gente começa a indicar a IA, daí a pouco ela coloca determinadas coisas que não competem a nós. Então isso é o perigo, né? Nós não sabemos o que pode acontecer com essa realidade. Voltamos ao vivo, frente a frente. Nós recebemos o bispo de Leopoldina, Dom Edson Uriolo. Te convido para mandar a pergunta para a gente. Basta acessar o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Vou falar desse livro agora,
inteligência artificial. Dom Edson, no capítulo Espiritualidade Digital, um olhar além das telas, o que o senhor aprendeu e nos ensina aqui nesse livro? Sim. É uma coisa que traz, isso daí partiu de uma experiência. Eu tenho a graça, a oportunidade de pregar retiro para sacerdotes. E num dia do retiro, eu peço para que os sacerdotes façam uma partilha como que eles vivem a vida de oração, como que eles contam a intimidade com Deus. E eu pego também e falo a respeito das gerações. Então pego os sacerdotes de 5 anos a 10 de padre, depois de 15 a 20, depois eu brinco e chamo os patriarcas, Melquisedeque e tantos outros que determinaram. E aí eles contam a sua experiência. Os padres mais idosos, eles falam de rezar o terço, de pegar a liturgia das horas. De repente, um padre da geração mais nova fala, olha, eu uso um aplicativo, eu uso um sermão de alguém que eu escuto, eu pego um vídeo de outra pessoa. Então, aí nós podemos começar a entender essa a respeito da espiritualidade. Tem muitas pessoas que continuam vivendo aquela questão de rezar o terço, de ler a Bíblia, de aprofundar. Outros já gostam de assistir um vídeo, ou criar uma coisa no YouTube. Então, e aí o grande mal nosso que nós temos hoje, como igreja, é que nós não produzimos conteúdos, nós consumimos conteúdos. E quando se fala em espiritualidade mística, esses meios que nós temos, eles devem ajudar no crescimento da fé. Não é na fé, não. A fé é um dom que nós recebemos de Deus. Ninguém perde essa mística, esse impulso, esse voltar-se para o transcendente, isso é dom. Nós já recebemos de Deus pelos sacramentos. Mas, por outro lado, nós precisamos de crescer nesta realidade. E aí nós usamos dessas outras ferramentas, né? Por exemplo, às vezes você, para ajudar a crescer na espiritualidade, pode ter Alexa e perguntar para a Alexa os cardápios de oração. Daí a Alexa fala. Às vezes eu chego de manhã, Alexa, o santo do dia. Ela fala. Alexa, o evangelho de hoje. Ela fala. Então nós podemos usar esse recurso. Ou então criar chatbots que a pessoa informa. Nós estávamos conversando aqui a respeito quando a gente liga para um telefone, lá vai falar de uma resposta, vai falar tudo. Então, como aquilo foi planejado frente a dados, vai responder de acordo com aquela realidade. Então, aí vai ajudar a gente a crescer na fé. Assim como a leitura da Bíblia é um crescimento na fé, a participação na Eucaristia é crescimento na fé, nós podemos usar desses outros recursos para a gente crescer na fé, na espiritualidade, numa mística, no transcendente. Porque o Sacrosanto Concílio, ele diz que toda vez que nós nos reunimos, nós estamos glorificando a Deus para a nossa santificação. Então nós podemos usar desses recursos, assistir o programa Frente a Frente, é uma maneira também de uma espiritualidade, porque aqui coloca valores, princípios. Então, quem está em casa está assistindo de uma maneira virtual o que está acontecendo aqui real. Então é uma maneira da gente entender também, de usar esses outros recursos. O que Jesus fez no seu tempo? Ele emprestou um barco, subiu, afastou um pouquinho da praia, olha a metodologia, e lançou a semente. Hoje nós estamos aqui, tantos quilômetros, de tantos lugares, com toda essa parafernália aqui, mas captando e levando a mensagem para que a pessoa lá, ela possa falar, olha, eu estou crescendo na fé, isso é inteligência artificial. Porque às vezes a gente acha que inteligência artificial, e às vezes eu sempre quando eu dou palestra eu pergunto, quem que já usou inteligência artificial? Ninguém levanta a mão. Fala qualquer coisa. Quem tem um celular está usando inteligência artificial. Quem tem um outro, vamos dizer assim, um Waze é inteligência artificial. Quem tem tantas outras coisas, tudo isso é inteligência artificial. Só que aí entra uma questão muito séria que estão pegando os dados. Aonde que eu vou, o que eu acesso, tudo. Depois, né, na generativa,
consegue isso aí. Então, é um grande meio para nós hoje, a inteligência artificial. Depois a gente poderia até entrar na questão do metaverso também, que é um outro caminho. Um outro pulo do gato. Desculpa. Rosana? Agora, a Ana Rita, do Rio de Janeiro. A inteligência artificial vai dominar o mercado de trabalho? E como a igreja pode auxiliar nesse processo? É muito perspicaz essa pergunta aí, a respeito disso. Nós estamos vivendo a Revolução Industrial 4.0, que nós chamamos hoje da inteligência artificial. Só que lá, quando surgiu a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, que é do carvão, achava que ia perder o emprego. Quando surgiu a segunda Revolução Industrial, que a gente poderia colocar aqui a eletricidade, poderia acontecer. Quando surgiu a terceira revolução, que nós chamamos a tecnologia, e hoje já fala da IA como a quarta, a tecnologia mais ousada nas coisas que nós estamos vivendo, então, às vezes acontece isso. Não, mas vão surgir outros mecanismos, outros meios, outros trabalhos, né? Então, a gente vai ser mais técnico, vai buscar isso, outros recursos. Antes falava do agricultor, hoje já se fala de uma outra realidade. Então, as coisas vão evoluindo, mas sempre aí nós podemos entender, eu comento no livro, que o homem é imagem e semelhança de Deus. Eu falo até do livro do Gênesis, que o autor Javi se escreveu de uma maneira bem poética a criação. Nós fomos criados para cuidar disso daí, então nunca vai existir. Por isso que, mesmo com tanta evolução, por isso que temos que ter a ética. A dignidade humana tem que estar, o respeito, o trabalho dignifica o homem, então todos têm que ter acesso, só que vão ser trabalhos diferentes. Como que o senhor usa a inteligência artificial na Diocese de Leopoldina? Já está aplicando isso? Já está trabalhando? Nós estamos caminhando, né? A inteligência artificial, eu tenho uma preocupação muito grande na parte econômica da Diocese, que ela resolve para nós muitas questões. Por exemplo, hoje nós usamos para o controle uma contabilidade centralizada. Por exemplo, os colaboradores, reuniões online também. Então, por exemplo, eu faço a reunião com todos os colaboradores da Diocese, está em torno de 200, 300, a respeito das entradas que acontecem, porque o que se entra, o que acontece, por exemplo, a gente, com os dados, a gente percebe se aquela diocese ela está tendo algum lucro, ou se está falindo, onde está tendo o investimento, essa situação. E também a respeito de alguns materiais, né? Alguns materiais também, alguns padres lá gostam disso daí, eles procuram também criar determinados programas, determinadas situações. Nós temos recentemente nós criamos um podcast, a Diocese tem um podcast que são coisas diferentes. O que é o podcast? É o rádio na internet. Sim. Entendeu? Então, e mesmo assim, eu falava da revolução, dessas revoluções, mas hoje com o Covid, muitas pessoas acharam que a internet que ganhou espaço, não o rádio que aumentou. Então hoje as pessoas escutam rádio também, só que escutam de uma outra maneira que Sim. vai evoluindo essas questões, vai deixando de lado isso daí. Rosana, temos perguntas? Temos, e a pergunta agora vem de Oieiras, do Piauí, Gabriel Ferreira. Supondo que a IA se desenvolva a tal ponto de terem condições de ter sentimentos humanos, ela poderia direcionar orações a Deus? Seriam orações válidas, sinceras? Sei que é uma pergunta complexa, mas a religião precisará lidar com isso no futuro. Sim, sim. Isso daí já existe, Alexa, no cardápio de orações, que tem muitas coisas equivocadas, né? Você pode pedir para a Alexa assim, reza o terço, ela reza, certinho. Reza a oração do Pai Nosso. Mas aí que a gente tem que entender que é um suporte, é um complemento. Nós não podemos deixar isso tomar conta. Nós temos que ter o homem. Então, vamos falar assim, nós precisamos nesse mundo da contemporaneidade valorizar o quê? A hora santa.
estou incentivando os padres, uma paróquia na diocese, na cidade de Leopoldina, vai ter a hora santa perpétua. Então, nós precisamos dessas questões. Nós usamos técnicas, a tecnologia ajuda. Por exemplo, Ladriere, um grande pensador francês, ele dizia que existe o saber e o fazer. O saber é a ciência e o fazer é a tecnologia. Então, nós precisamos dessas duas coisas, nós precisamos de tudo isso daqui. Fala-se, o Val Harari, no livro Homo Deus, ele fala que nós não vamos precisar de Deus em relação ao pós-humano. Uma outra coisa, eu tenho escrito também sobre, eu escrevo muito sobre a questão do pós-humano, que muitas coisas vão ser resolvidas. Para que precisar de Deus? Mas só que a gente tem que entender que princípios como a fé é nosso. Então nós não podemos perder essa dimensão, né? É um complemento, vai nos ajudar. Mas dobrar os joelhos, a Alexa não faz. E nem um robô faz. Mas eu, com consciência, com meus expedientes racionais, com a minha inteligência, o meu coração, os meus joelhos, daí sim, dentro dessa dinâmica. Dom Edson, vamos falar não da inteligência artificial, mas também das ferramentas como de comunicação, as redes sociais. Tem muito religioso, tem muito padre que evangeliza através das redes sociais. O senhor acha que é positivo para a igreja? Isso, a igreja, ela consegue olhar todos e ver quem está ensinando direitinho, ou tem uma evangelização que não é tão positiva assim? Nós hoje vivemos numa sociedade smart, uma sociedade inteligente. Antes eu usava o telefone, então o orelhão discava. Hoje já não fala mais telefone, fala smartphone. Olha que coisa interessante. Sim. É uma coisa inteligente. A TV, a gente ligava, tudo. Hoje já fala smart TV, smart relógio, smart tantas outras coisas. Então as coisas estão evoluindo dentro dessa dinâmica, né? Então nós temos que descobrir essas ferramentas para ajudar na evangelização, né? Por exemplo, ter um assistente virtual. Então às vezes a gente não gosta. Os bancos, se você liga, tem um assistente virtual. Nós podemos usar isso nas paróquias. Um assistente virtual para definir determinados princípios. Pode, não pode, deve, não é cair num casuísmo como a igreja já foi. Hoje a gente vive numa moral personalista. Mas determinadas informações, o que precisa, o que é isso. Então nós podemos usar dessas ferramentas, um assistente virtual, ou então um chatbot, qualquer coisinha para ajudar nisso daí. Então os horários de missa, saber, usando assim, através de pesquisa, eu tenho feito muito a respeito disso, pesquisas, conhecer a realidade. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui a respeito que nós fizemos com mecanismo da inteligência artificial. Por exemplo, a diocese, ela compra vinhos para os padres celebrarem missa. Olha, comprar vinho é uma coisa normal. O que acontece? O preço do vinho. Um padre paga 60, outro paga 70, outro paga não sei o quê. Nós fizemos isso, jogamos isso na IA. E o que aconteceu? Hoje, a diocese compra um caminhão de vinho. Vem um caminhão de vinho para a diocese e cai lá embaixo o preço. O padre que pagava 70 a garrafa, hoje paga 24. Olha, usando disso daí, dessa questão, ela ajudando a gente a solucionar determinados problemas com dados. Então a gente vai pegando os dados. Por exemplo, os jovens que frequentam as missas. Que tipo de jovens? Quais são as pessoas que participam? Então a gente usando esses dados e a gente vai conseguindo colocar determinados. A frequência das pessoas que participam hoje é a média de 50 anos, 70 anos. Então, como é que a gente atinge esse grupo? Então, com os dados, porque a IA, ela trabalha com muitos dados. Nós podemos aprender com isso daí, uma ferramenta. O senhor acha que aprendendo com isso, dá para evangelizar e divulgar através das redes sociais? Perfeitamente. E aí, o que acontece? Um padre, aí que ele tem que aprender, porque são coisas, nós somos adolescentes. E aí entra
a questão do tribunal da internet, que eu falo no livro, às vezes eu coloco uma foto e aquela foto todo mundo julga. E hoje, para se julgar, um juiz é coisa séria. Sim. Um promotor, então eles analisam, eles refletem, eles aprofundam toda aquela situação, depois dão parecer. E hoje, você coloca uma foto, parece lá 1000. E aí, o algoritmo cria a bolha digital e muita coisa errada passa a ser coisa verdadeira. Muitas coisas que são bad news, nem fake, não é? Coisas más notícias, elas se tornam falsas. O que acontece hoje no problema da fake news com a pós-verdade? Por exemplo, por que eu recebo uma fake news e quando eu recebo, eu faço questão de passar para 50 pessoas? Eu falo, nossa, isso daqui é o que eu recebi, eu passo para todo mundo. Por que tem determinadas notícias que eu guardo e não passo para ninguém? Então, quando eu passo uma fake, eu crio uma pós-verdade. E aí vai criar um outro problema sério nessa situação. Então, nas questões das redes sociais, nós temos que ter muito critério. Eu brinco com os padres às vezes. Eu corto o pescoço de alguém que colocar uma palhaçada nas redes sociais. Porque nós temos que ter vigilância. O que está saindo, como... Porque a nossa instituição, Igreja Católica Apostólica Romana, ela é séria. Então, a gente não pode colocar determinados vídeos, determinados conteúdos. Nós temos que ter clareza, porque daí vem muito julgamento, cria o tribunal da internet e, às vezes, quantas pessoas que estão sofrendo de fatos, ou melhor, de boatos, que acabam virando fatos, né? Rosana, temos perguntas? Temos, é o José Ricardo de Belo Horizonte. Em verdade, nunca o artificial substitui o calor, o abraço e a presença de uma comunidade na Eucaristia. Como a igreja pode se aprofundar em práticas para se aproximar de uma geração tão envolvida em tecnologias sem perder a essência na fé? Sim, José Ricardo, uma pergunta muito interessante. E a resposta eu respondo no meu livro, no último capítulo, com o pensamento do Papa Francisco, que nada vai substituir a família, nada vai substituir o contato, nada vai substituir a presença. Porque quando se fala em IA, nós podemos ligar com a evangelização, não os sacramentos. Então, os sacramentos são sinais visíveis de uma graça invisível. Então, precisa de ter o contato. Precisa de ter o contato. O que ele citou, a Eucaristia, tem que ter a presença. Sim. Então, por isso que uma coisa que acontece errado, por exemplo, a gente chegar a ligar a televisão, isso documentos da igreja no passado, na década de 70, já falavam. Essa missa, ela é real ou ela é virtual? Não, essa missa faz 4 dias que está aqui. Por isso que eu falo, às vezes, quando eu dou curso para o clero, eu falo assim, olha, a gente nunca poderia deixar a missa na rede, porque é sacramento. Poderíamos deixar evangelização, a homilia do padre. Porque às vezes não coloca, tem TV que coloca missa toda hora. Mas essa missa de quando? O que faz? Não. Então aí nós começamos a bagunçar. Então quando se fala em sacramento, é a presença. Então se dá uma transmissão, eu não posso deixar aquela missa para a pessoa ficar assistindo 500 vezes. Eu posso deixar homilia. Então isso é importante também a gente entender sobre esta realidade, que o contato, o cotidiano, isso daí. Como eu falo, no metaverso, não pode ter sacramento, tem evangelização, é outra coisa. Olá, voltamos ao vivo para o Frente a Frente, que recebe hoje Dom Edson, bispo de Leopoldina, autor também deste livro aqui, que fala sobre metaverso. Mas, Dom Edson, o que é um metaverso? Estamos vivendo nele? Sim, sim. É uma ferramenta também da inteligência artificial. Isso, quem conhece muito bem, são os jovens hoje que sabem a respeito dessa realidade. O que é? É além. Então, o metaverso é tudo aquilo que a gente vive no físico,
vivenciar no digital, tá certo? Então, por exemplo, eu vou ter uma obra de arte no digital, eu posso ter. Eu vou ter uma casa no digital, eu vou ter. E lá eu posso também discutir, conversar, partilhar sentimento com as pessoas no digital. Então, o metaverso é isso, o mundo físico no mundo digital. Então, a gente coloca determinados óculos, determinadas luvas, hoje já tem, e a gente viver no mundo digital. E como que a evangelização funciona no metaverso? Sim. A questão do evangelho. Então, nós vamos discutir, por exemplo, vamos entrar numa sala, vamos reunir 200 pessoas de todo mundo, vamos entrar numa sala virtual, vamos sentar e vamos pedir. Isso que nós estamos fazendo aqui, nós podemos fazer no mundo. É não tão como quem está em casa, tá certo? Só que não está interagindo, está como assistindo, não está interagindo ainda. E no metaverso a gente vivencia esta realidade, né? Então, viver isso tudo, tudo que acontece no mundo físico. E aí que eu crio o quê? Como que eu vou criar? Como que é o meu avatar? Por exemplo, todo mundo tem no celular lá o seu avatar. Então, o que é aquilo que eu tenho no celular? É uma representação tecnológica, gráfica de mim. Então, aquela fotinha é o meu avatar. Só que nós vamos dar vida naquele avatar no mundo digital. Então, é essa questão do metaverso que nós podemos entender essa realidade. Vou chamar a Rosana, que temos perguntas de casa, Rosana. Sim, a pergunta vem de São Paulo. Boa noite, Dom Edson. Como o tema IA será abordado nas novas diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil? Está sendo estudado, na última Assembleia comentou um pouquinho a respeito disso, mas é aquilo que eu falo, nós estamos num processo de processos. O Papa Francisco fala muito processo, as coisas estão continuando, caminhando lentamente a respeito disso, né? Nós já usamos bastante essa questão, mas aos poucos vai colocando. Por isso que o CELAM está dando esse passo de colocar um documento. O CELAM, nós estamos elaborando um documento, eu faço parte dessa equipe de estudos sobre a IA, que elaboraram um documento a respeito disso, determinados princípios, como que a gente vai usar, seja na educação, seja na pastoral, seja na espiritualidade, seja na economia, a gente ter princípios para nortear toda a nossa missão de imagem e semelhança do próprio Deus. Rosana, temos mais perguntas? Sim, Dom Edson. A pergunta agora vem da Sônia de Catanduva. Dom Edson, que missa bonita, foi muito acolhedora. Gostaria de saber onde comprar o seu livro. Então, esse livro da inteligência artificial pode adquirir pela editora Ave Maria. E o livro do metaverso da Canção Nova. E aqui eu quero fazer uma propaganda do livro, que é importante, quem tiver a oportunidade de adquirir, que tem que ler com o celular do lado. Tem que ler com o celular do lado. Então, se você está lendo o livro, são capítulos bem objetivos, claros, sucintos, e de repente você tem um QR Code. Você tem um QR Code aqui e você pega o celular, acessa. Você pode ir falando, eu vou mostrando aqui, que eu acho que o Renato consegue mostrar melhor. Então, aqui do lado, aqui, no tem um QR Code. Por exemplo, se coloca o celular ali, você vai achar um vídeo sobre esse assunto, sobre o tema espiritualidade e tecnologia. De repente, você olha do lado, tem um outro texto que você vai encontrar em um determinado site ou no YouTube, ou alguns padres da diocese que acabaram gravando esses vídeos, né? Então, essa situação. E o metaverso pode encontrar-se na editora da Canção Nova, a respeito disso, que também ajuda na evangelização. O primeiro, o segundo e o terceiro capítulo do metaverso é mais na questão de evangelização. E o segundo capítulo, que é a parte de estrutura, mostrando realmente o que é um avatar, o que é a criptomoeda, como é o mundo digital, como que a gente vivencia essa realidade. Está chegando bastante pergunta, Rosana. Sim, a pergunta agora é do diácono Edmilson Alves, daqui de São José do Rio Preto. Parabéns pela explanação, quanta sabedoria.
Tive a oportunidade de participar da Santa Missa com o entrevistado hoje na Rede Vida. A inteligência artificial pode ajudar na catequese de crianças? Perfeitamente. Hoje já se fala que não pode levar o celular na escola, mas às vezes pode interagir com as crianças a respeito do que elas conhecem também, né? Então vamos acessar pelo QR Code, você criar um exercício de casa para que ela possa participar, ou então criar uma pesquisa, criar descobertas, porque as crianças já estão nesse mundo do ecrã virtual. No Congresso de Catequistas, eu falei muito a respeito disso, de usar para ensinar as verdades. O que é catequese? São as verdades. Evangelização é como viver as verdades. Então, a catequese ajuda muito com as crianças que já estão nesse mundo. As crianças conhecem muito bem, estão bem mais à frente do que nós. Nós, muitas vezes, usamos o celular apenas para acessar o WhatsApp. As crianças já sabem fazer tantas outras coisas. Então, usar isso para aprender as verdades sobre Jesus Cristo, a igreja e o próprio homem. Dom Edson, no livro o senhor fala sobre revolução do poder. O que o senhor quer dizer com isso? O que o senhor explica para a gente? Aquilo que eu falava, que o poder ele vai evoluindo. Então o poder evoluiu com a questão da força. Depois o poder evoluiu com a questão do capital. O poder evoluiu com a questão do conhecimento, o poder evoluiu com a questão agora hoje da clareza. Então, grande poder hoje, nós temos clareza e conhecimento, entrar neste mundo. A gente não pode apenas, e principalmente que eu falava a respeito da gente produzir conteúdos em frente a esse mundo que nós estamos vivendo. Nós precisamos de produzir. Isso aqui que nós estamos fazendo, nós estamos produzindo conteúdos, nós estamos produzindo dados para que outras pessoas possam usar e crescer no conhecimento também. Temos pergunta de Minas Gerais, Rosana? Rafaela de Ubá, Minas Gerais. Como os jovens podem refletir e discernir o chamado de Deus em meio a tantas vozes e distrações no mundo atual? Sim, ela da Ubá pertence à diocese que eu estou, né? Então, os jovens hoje, eles vivem neste mundo, vamos dizer, do encantamento. Por que que o Instagram faz tanto sucesso? Porque as coisas vão passando rápidas. As coisas passam rápidas. É 30 segundos. Ninguém tem mais paciência para reflexão. Então, a gente usar desses meios, chamar os jovens e vão fazer um bate-papo, uma sala no metaverso, para a gente discutir esses temas também, partilhando. Porque daí, quanto mais a gente evangeliza, as pessoas vão buscar os sacramentos com maior consciência, clareza do que significa a nossa fé. O senhor estudou muito para escrever esses 2 livros, é um assunto que o senhor gosta. O senhor acha que é um perigo que a inteligência artificial às vezes vai deixar com que a gente perca um pouco do contato físico, dessa maneira sentimental, do toque que a gente tem e a gente se torne um pouco robotizado, Dom Edson? Aí já é um outro problema, a robótica. Nós não vamos entrar aqui. Mas eu acredito que tudo tem que ter o bom senso. Tudo que tem que ter equilíbrio. Basta a gente notar o mistério da cruz. A cruz, ela está voltada para o alto e entre as pessoas. Então nós temos que ter o equilíbrio tudo. É uma coisa muito bonita, tem desafios, tem problemas, mas por outro lado a gente saber garimpar coisas boas para a gente crescer na fé. Esse contato, estar junto, isso nunca pode perder. Mas por outro lado a gente saber que com isso nós podemos crescer realmente nessa dimensão, né? O maior contato, o compartilhamento, a publicação. Então a gente crescer nisso também é importante, mas esse contato humano, ele vai, quanto mais a gente usar da inteligência, no aspecto não de ficar na solidão, mas no aspecto o aspecto intersubjetivo. A minha dissertação de mestrado é sobre a intersubjetividade, que supera o subjetivo. O subjetivo, isso daqui é um objeto. E às vezes a gente trata a pessoa como objeto. Não, o aspecto é intersubjetivo. Consciência, você tem consciência ou tem inconsciência? Então isso é importante. E com o objeto também. Consciências com consciência com objeto. Mas o mais importante é o aspecto intersubjetivo, que transcende o aspecto subjetivo e a IA ajuda nisso daí também.
Que futuro que o senhor enxerga para a IA? Para que nós possamos amar cada vez mais o próprio Cristo. Jesus, lá no seu barquinho, ele usou e trouxe grande riqueza. E nós hoje, se Jesus estivesse aqui, ele estaria usando também isso daí para que a sua mensagem atingisse a tantos corações. Eu acho que essa que é a grande preocupação, é a missão da igreja, que o evangelho possa realmente ser good news. Não fake e nem bad, mas good news, uma boa notícia no coração de todos nós. A IA produz bad, às vezes produz fake, às vezes produz good, mas que nós podemos usar desses mecanismos, tanto o metaverso, inteligência artificial generativa, textos, áudios, imagens, para crescer na dignidade humana. Isso que é mais importante. Como o senhor enxerga e define a relação entre fé, ciência e tecnologia? É aquilo do Papa São João Paulo II na fé e razão. Equilíbrio. Nada de cientificismo, excesso, nada de fideísmo, excesso, nada de racionalismo, excesso, nada de tecnologicismo em excesso. É o equilíbrio. É a fé, a tecnologia, é caminhando juntos. Todos nós chegando. É a linha do trem. Fé e vida, fé, tecnologia, fé, razão, e a gente caminhar em cima disso daí. Dom Edson, a gente está terminando, mas deixa uma mensagem para quem acompanhou o programa do senhor, aprendeu sobre inteligência artificial, metaverso, evangelização, a presença da igreja. Nós não podemos perder a oportunidade para evangelizar. É essa mensagem que eu gostaria de deixar a tantas pessoas que estão acompanhando. Você como catequista, você como sacerdote, você como bispo, você como ministro da palavra, você como ministro da Eucaristia, catequista, não tenha vergonha de testemunhar a própria fé. Não podemos ter vergonha de ser cristão, de sermos batizados. É lançar a semente do verbo no coração de tantas pessoas. Agora não ficar preocupado se vai produzir ou não, isso não depende de nós. A missão nossa é de lançar a semente. É o que eu gosto de escrever, lançar a semente. Vai cair em terra boa, vai cair em terra com espinho, vai cair em terra com pedras, mas o importante é a gente ser esse semeador e sermos aquilo que o Jubileu fala, sermos peregrinos da esperança, sermos semeadores de esperança. Agradeço muito a presença do senhor hoje e todo o ensinamento. Muito obrigada. Agradeço aí a oportunidade, agradeço os técnicos aqui, agradeço também a Rosângela e vamos continuar a nossa missão, né? Eu acho que o importante é isso, Deus concedeu esse dom, que a gente possa testemunhar e que Ele vai cobrar quando nós estiver junto dele. Mas a gente sempre com a missão e sempre focado aí com os nossos joelhos no chão para a gente buscar sempre as coisas do alto. Isso também é metaverso, isso também é inteligência artificial. Muito obrigada, Dom Edson, Rosana, toda a equipe e principalmente a você de casa que acompanhou o Frente a Frente. Um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Até a próxima sexta-feira. Tchau, tchau.